Olá pessoal, vamos à nossa aula número 2. Nessa aula nós vamos construir um sólido tridimensional completo. Os princípios que vocês verão aqui utilizarão em praticamente todos os projetos que vocês fizerem. Portanto, vamos ficar atentos. Nós vamos fazer o exercício 1. Se você não tem acesso a esse exercício, basta que você printe essa tela para que possa acompanhar o nosso desenvolvimento. Então vejamos. Nós precisamos, no primeiro momento, definir uma referência para o nosso desenho. Que nesse caso, vamos escolher essa vista daqui e defini-la como sendo a nossa vista frontal. Tendo como vista frontal este lado, nós podemos verificar o seu contorno externo. É praticamente o que? Uma letra H que nós estamos construindo, não é isso? Ora, nós vamos passar esse desenho para o Solid. Então vejamos. Na aula 1, nós vimos como abrir um arquivo, como entrar no módulo de peças, como abrir um novo esboço e definir o nosso plano frontal. Se você esqueceu alguma coisa, vai lá dar uma revisada na aula 1. Vamos pegar a ferramenta linha e vamos desenhar exatamente aquilo que nós fizemos lá no Paint. Observe atentamente que eu não comecei o desenho de uma forma aleatória. Eu comecei exatamente aqui, ó, no início das coordenadas, no ponto 0. Isso é essencial para que a gente tenha uma definição do dimensionamento correto do desenho. Podem reparar que as linhas que já têm referência geométrica, elas ficam na cor preta. E as linhas que eu ainda não tenho a definição completa ficam na cor azul. Para que o desenho fique completamente preto, nós vamos precisar então trazer as dimensões que estão lá no nosso desenho original. E nós temos algumas medidas básicas nesse desenho, que são a de 20, a de 50 e a de 100 milímetros. Vamos transcrever então essas medidas. Com a dimensão inteligente, eu vou clicar na linha, arrasto com o mouse solto, clico novamente, dimensiono 20. A parte do meio tem 50. Observem que eu não cliquei em pontos extremos das linhas, eu clico na própria linha. E agora, olha, dessa linha até essa última linha, nós temos uma medida de 100. Então, cliquei em uma linha, cliquei na outra, eu solto o mouse entre um clique e outro. Afasto, clico novamente para fixar onde eu quero que fique a minha dimensão. Temos a parte de baixo completa, vamos fazer a parte de cima. A medida 15, 53. E o restante a gente não precisa dimensionar, porque olha, tenho 15, tenho 53 e eu tenho que a peça completa tem 100 milímetros. Não é necessário cotar essa última parte. Tenho aqui então 15 milímetros. A parte do meio tem 53. Observem que eu não dimensiono em cima da linha, eu afasto e clico para fixar a cota fora dos limites do meu desenho. Faltam ainda as medidas de altura, que são 10, 20 e 40. Portanto, eu tenho 10 de altura do rasgo inferior, tenho 20
do rasgo superior e tenho a altura completa da peça, que é 40. Aqui a gente tem um detalhe, pessoal. Nós temos algumas ferramentas no Solid que vão ajudar a gente a determinar sempre que eu tenho uma dimensão igual a outra de outra parte da peça, eu posso aplicar algumas propriedades. Por enquanto a gente não vai ver esse recurso, portanto eu vou utilizar também a dimensão inteligente do outro lado da peça. Nas próximas peças nós não vamos repetir esse procedimento, ok? Bom, nós já vimos que o esboço está totalmente definido. Então, tenho todas as formas com as condições geométricas que eu preciso, com as dimensões precisas. Falta agora fazer, então, a terceira dimensão do meu objeto. Ora, na peça original, observem aqui que nós temos 46 como profundidade. Para que a gente coloque essa terceira dimensão, nós vamos utilizar então um recurso de extrusão, primeiro botão então, e nós vamos aqui, ó, nesse espaço, digitar a profundidade, que é de 46. Confirmo e está aí o meu desenho tridimensional. Falta apenas colocar o rasgo que eu tenho na lateral e aqui nessa parte superior da face. Ora, eu posso ainda mover minha peça utilizando o Screw Lock do mouse, ó, esse botão do meio do mouse. Eu seguro e arrasto e eu posso colocar a peça em uma posição com uma orientação que beneficie o meu desenho. Escorregando para cima e para baixo também o Screw Lock, eu tenho o zoom. Vou abrir um novo esboço, só que agora não vou utilizar mais aquele plano frontal, aquele plano direito ou superior. Eu vou utilizar uma nova maneira de abrir planos de esboços. Como é que ela é feita? Exatamente com a mesma ferramenta, só que ao invés de selecionar algum plano pré-estabelecido, eu vou clicar em cima da peça, exatamente na face onde existe o rasgo. Cliquei e agora vou utilizar do recurso Orientação de Vista na opção Normal A. Essa opção aqui, Normal A, ela coloca o desenho de frente para mim. Isso facilita a construção do meu esboço. Eu vou verificar as medidas então do rasgo. Olha aqui, ó, 20. O rasgo é exatamente da mesma altura da minha base tridimensional e eu tenho que ela está centralizada. Se a peça tem 46 milímetros e ela tem 20 de rasgo, portanto eu tenho 26 de sobra e, por consequência, 13 milímetros de sobra de cada lado. Assim, eu vou agora desenhar com um pouco mais de agilidade. Não vou utilizar linha, vou utilizar a ferramenta retângulo. Vou iniciar exatamente em cima da linha. Como é que eu sei que está em cima da linha? Aparece essa propriedade em amarelo que você vê aí do lado do lápis. É a coincidência. Coincidiu com a parte de baixo, coincidiu com a parte de cima. Vou dimensionar. Esse rasgo tem 20 milímetros de abertura e ele está distante da borda. Ó, cliquei novamente a 13 milímetros.
está localizado, está todo preto, está totalmente definido. O próximo passo, então, é executar o rasgo. Vamos observar que nossa peça, olha, ela só tem o esboço, ele é fechado exatamente para que a gente possa aplicar um recurso de corte extrudado, que é exatamente para retirarmos partes dessa peça. Acionei o corte extrudado, vou dizer a profundidade desse rasgo. Ele tem, como nós podemos observar no desenho, 12 milímetros de profundidade. Portanto, eu dimensiono 12, confirmo novamente. Está retirada, então, a parte do desenho que eu não preciso mais. Vou utilizar agora do mesmo princípio para fazer o furo dessa face superior. Então, ferramenta esboço, clico na face, definindo assim meu plano de esboço e depois vou em normal A. De frente para mim, o furo é redondo. E qual a localização desse furo? Vamos verificar no desenho. Ele está a 45 milímetros da borda direita, perdão. Ele tem um diâmetro de 20 e ele está centralizado. Portanto, se está com 46, ele tem 23 de distância da borda lateral. Vamos então colocar as medidas com a dimensão inteligente. Clico na borda, clico no centro, está afastado 45. Tem o diâmetro e veja que eu cliquei em cima da linha do círculo, eu não cliquei dentro do círculo. Tem 20 de diâmetro, Enter, confirmei. E a última medida, que é da borda até o centro, de 23. Tenho o esboço todo preto, vou utilizar o ESC para sair da dimensão inteligente. Tenho agora tudo o que eu preciso para aplicar o meu recurso de corte extrudado. Ora, o corte, ele vai utilizar uma referência sempre anterior, como padrão do software, ok? Já temos aqui o valor de 12, ele atravessa a peça, então ele satisfaz a nossa necessidade, eu posso confirmar. Mais tarde, nós vamos ver como nós podemos garantir que esse furo seja passante em qualquer circunstância. Por enquanto, vamos utilizar essa medida. Nós poderíamos ainda utilizar da seta que está disponível na nossa área de trabalho para dimensionar esse furo. Vamos confirmar e está concluída a nossa peça. É isso aí. Até a próxima. Tenha um bom desempenho e um proveitoso final de semana.